Boa noite, meus irmãos. Vocês estão aí, graças a Deus. Vocês fizeram muitas compras, agradaram as suas mulheres. Espero que sim, graças a Deus. Bom, como você sabe, então, nós estamos ao longo desses dias, desses encontros, falando sobre o nosso Senhor, o Rei do casamento, e entendendo a partir da teologia bíblica o que significa vivermos essa realidade dessa relação. Nós já conversamos ontem sobre o propósito do casamento e entendemos juntos aqui que o propósito do casamento não é satisfazer as nossas vontades pessoais, mas é transformar nossa relação em um palco que glorifica e exalta o nome do nosso Senhor. Hoje pela manhã a comida foi um pouco dura, eu sei, mas nós aprendemos sobre o segredo do casamento, e quando olhamos para essa realidade de Gênesis 3, a gente entendeu que o maior problema do nosso casamento é a gente mesmo. Somos pecadores que disseram sim um para o outro e por isso vivemos em uma realidade afetada pelo pecado. E isso significa que em algum momento você vai ferir, vai machucar o seu cônjuge. Esses 2 sermões serviram para que eu e você tivéssemos uma visão sobre o que é o casamento. Uma visão não romancista, uma visão não iludida, mas uma visão que, à luz da palavra de Deus, coloca os nossos pés no chão para encarar a realidade do casamento. Entender o seu propósito e entender o seu segredo, que somos pecadores, coloca o nosso coração no lugar certo. Esses próximos 2 sermões que eu vou conversar com você, eles vão responder de forma prática. Então, uma vez que nós entendemos o que é o casamento e quem somos nessa realidade, como eu vivo para a glória de Deus, como eu lido com um pecador que foi salvo pela graça, mas ainda assim me fere e me machuca. Então, a partir desses 2 próximos sermões que teremos hoje e amanhã, nós vamos olhar para essas realidades mais ativas, mais práticas. Hoje à noite eu quero conversar agora com vocês sobre o poder para o casamento. E a gente vai fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Efésios, capítulo de número 5, nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo de número 33. Efésios, lá quase no finalzinho da sua Bíblia, capítulo de número 5, é um texto clássico sobre a vida conjugal. Capítulo de número 5, versículos de número 21 até o 33. Eu vou ler, então você me acompanhe e depois então fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa caminhar juntos por esse texto. Diz assim, Jefferson, você consegue arrumar uma água para mim? Diz assim o texto: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais,
Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, eu agradeço ao Senhor por mais esse tempo precioso que estamos tendo a oportunidade de, como corpo de Cristo, nos reunirmos debaixo da Tua palavra para aprendermos dela. Que a Tua palavra nos ajude hoje a olharmos para essa realidade do nosso casamento e sabermos como fazer, como lidar com isso. Que o Senhor nos ajude por Teu Espírito, que a Tua palavra, ela frutifique e brote no nosso coração. É assim que eu te peço, grato, em nome de Jesus. A nossa cultura, irmãos, ela vive obcecada pelo tema do poder. Essa é a verdade. Poder é algo que seduz e contamina as pessoas. Todos nós, em alguma medida, nos sentimos atraídos por essa realidade de poder. A gente já entendeu que esse poder, ele não nasceu exclusivamente na nossa sociedade no século 21. A gente entendeu no domingo de manhã, agora no sábado de manhã, que esse poder, ele nasceu lá no Éden, quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis. Desde o Éden, eu e você somos seduzidos e tentados pela ideia de sermos autônomos, de buscarmos agir de acordo com a nossa própria vontade. Deus estabeleceu os limites, Deus disse como as coisas deveriam ser, nós o tínhamos caminhando conosco no jardim, mas ainda assim nós decidimos nos opormos a Ele, andarmos segundo as nossas próprias regras e interesses. A gente entendeu então que quando isso aconteceu, Eva não pecou quando ela pegou o fruto. O pecado surgiu muito antes. O pecado não surgiu no pegar e comer, mas surgiu quando no seu coração ela deu ouvidos às vozes que clamavam pela sua fidelidade. E quando isso aconteceu, o seu coração mudou, o seu coração se inclinou para o pecado e ela então foi seduzida pela ideia de poder. E então ela olha para o fruto e o vê diferente. Ela sente nele a oportunidade de saciar seus apetites. Então ela come. E sua busca, seu objetivo era autonomia, ser como Deus é. Hoje o poder é quase sempre definido como empoderamento pessoal. Essa palavra é tão discutida quando a gente fala sobre feminilidade na sociedade, né? As mulheres buscando o seu lugar, empoderar-se. Nós ouvimos mulheres falando, eu sou uma mulher empoderada. Mas o que significa efetivamente isso, tanto para homens como para mulheres? É a capacidade de se impor. É aquela ideia de buscar o seu lugar de fala, de conquistar a autonomia, de buscar a própria felicidade, custe o que custar. A gente gosta de dizer para as pessoas quem nós somos a partir daquilo que a gente tem, da nossa profissão. Na minha categoria, é muito comum você ouvir, alguns, me perdoem se há outros colegas aqui, mas é muito comum você ouvir eles dizendo assim, você sabe com quem você está falando? Porque isso passa essa ideia de eu tenho poder. E essa ideia de poder, de empoderamento pessoal, ela penetrou não só as nossas relações interpessoais na sociedade, mostrando para os outros quem somos, o que temos e qual é o nosso diploma pendurado na parede, mas ela penetrou também essa ideia nos nossos casamentos.
Nos nossos casamentos, esse que você juntou as escovas de dente dentro do copinho. A ideia de poder alcançou o casamento porque muitos entram nele com a expectativa de que essa união, essa unidade será uma oportunidade para a realização das suas vontades pessoais. É uma oportunidade de eu conquistar os meus sonhos, os meus desejos. Então agora vai ser do meu jeito. Agora, olha, lá na casa do papai e da mamãe não era assim, mas aqui vai ser. E então a gente tenta dominar a nossa relação com base em poder. Uma ideia que implica em realização e conquista. Precisa ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito não é bom. Precisa ser exatamente assim, porque se não for assim, então eu não quero. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo nos mostra, à luz do Evangelho, um outro caminho que representa o verdadeiro poder no casamento, que não tem a ver com as suas vontades, que não tem a ver com aquilo que você quer, que não tem a ver se é você que ganha mais na sua relação e por isso você se acha no direito de impor as suas vontades. Não é porque você fez MBA, fez um PhD, não, esqueça essa ideia de poder para o seu casamento, porque isso pode servir para qualquer outra estrutura, mas não na relação que você tem com o seu cônjuge. O apóstolo Paulo mostra para mim e para você que o verdadeiro poder no casamento não é poder dominar o outro, não é dizer para o outro como as coisas vão ser, mas o verdadeiro poder no casamento é servir, é serviço. E quando ele faz isso, ele quer dizer para mim e para você que o poder do casamento não é se colocar no centro, não é tomar as rédeas, não é buscar autonomia para fazer o que você quer, mas é tirar-se do centro, é colocar o outro no centro, é servir não a si mesmo, não os seus próprios interesses, não a sua própria vontade. Não é cantar, como a gente disse aqui no primeiro encontro, vem me fazer feliz porque eu te amo, sou eu que pago as contas aqui afinal. Não acredito que a comida ainda não está pronta, não é possível que as coisas são assim. Não, esqueça isso. De acordo com a palavra de Deus, o poder para que você transforme o seu casamento em um palco que glorifica a Deus. O poder para você compreender que mesmo em momentos difíceis, onde um pecador pode te ferir e você vai conseguir lidar com essa relação difícil, compreendendo essas estruturas caídas, está em você compreender que você deve sair do centro, seu egoísmo deve sair do centro, e o serviço ao outro deve ser o poder a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Como que o apóstolo Paulo faz isso? Ele faz isso mostrando para a gente que somente ao aprender a servirmos o outro, pelo poder do Espírito Santo, é que temos poder para encarar os desafios do casamento, não importa quanto tempo você esteja casado. Apenas aprendendo a servir o outro no poder do Espírito Santo. A primeira verdade que a gente vai encontrar nesse texto aqui, ela está não exatamente nos versículos que nós lemos. Dá uma olhadinha comigo no versículo de número 18, um pouquinho antes. A partir desse versículo, a gente vai chegar à primeira verdade desse texto. E a primeira verdade vai dizer para a gente que o poder do Espírito Santo gera em mim e em você sujeição mútua. Guarde isso. O poder do Espírito Santo gerará na sua vida sujeição mútua. E olha o que está escrito no versículo de número 18. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai trazer para nós essa ideia de que, olha, vocês não devem se embriagar com as coisas dessa vida, vocês não devem se embriagar, e a ideia do vinho aqui tem a ver com isso,
porque essa embriaguez levará vocês a fazer coisas que vocês não querem fazer. A libertinagem. Então ele vai dizer para a gente sobre o que eu e você temos que nos encher e nos embriagar. E ele vai dizer para a gente: deixem-se encher do Espírito Santo. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é por que o apóstolo Paulo está falando isso? Deixa eu te dar um pano de fundo do que está acontecendo aqui. Se você voltar um pouquinho a sua página e você olhar para o capítulo de número 4 de Efésios, você vai perceber que a continuidade desse capítulo está ligada ao capítulo 5 como que se fosse um texto só, como se fosse um único capítulo. E é exatamente isso. No capítulo de número 4, Paulo falou com a igreja sobre a unidade do corpo de Cristo. Olha, precisa ser unido, e ele vai explicar como essa unidade acontece de forma prática. No início do versículo de número 5, do capítulo 5, ele vai dizer assim, sedes imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente que essa unidade do corpo de Cristo, ela precisa imitar ao Senhor, nós precisamos imitá-lo como filhos amados, vivendo em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Perceba uma coisa aqui, como eu sou capaz de viver em amor uns com os outros? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vivam em amor, como Cristo também nos amou. Olha o início do capítulo 4. No início do capítulo 4, lá no versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim para a gente: sejam completamente humildes uns aos outros com amor. Vivam em amor. E qual é a fórmula para essa realidade de viver em amor uns com os outros? Sejam completamente humildes uns com os outros. E ele vai dizer, sejam dóceis. E aí ele usa uma palavrinha, sejam pacientes. E para quê? Talvez alguém pergunte. Por que eu preciso ser alguém humilde, dócil e paciente para viver essa unidade? Para que você suporte uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. O que o apóstolo está dizendo aqui para mim e para você é que essa unidade do corpo de Cristo, ela é experimentada no meio da diversidade de várias pessoas. Nós não somos iguais, nós não somos do mesmo jeito, não gostamos do mesmo perfume, não usamos o mesmo tipo de roupa, não comemos a mesma comida. E então, essas diferenças, elas geram conflitos constantes, seja na realidade da igreja, seja na realidade do casamento. Mas a gente precisa viver essa realidade da diversidade na unidade de Cristo, na unidade do corpo, vivendo em amor como Cristo nos amou. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Você deve entender sobre humildade dócil. Você precisa entender sobre paciência. E para quê? Para que você possa suportar uns aos outros com amor. E aí no versículo de número 3, ele vai entender que suportar não é uma agenda fácil, não é uma tarefa legal. É difícil ficar lidando com as coisas que nos incomodam. Então, como eu suporto, Paulo? E aí ele vai dizer no versículo de número 3, façam todo o esforço, esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem uma informação importante para a gente aqui. Paulo está dizendo que suportar uns aos outros com amor não será uma tarefa fácil. Paulo está dizendo no versículo 3 que isso envolve esforço, envolve suor, envolve algo muito difícil para mim e para você.
essa oportunidade de, apesar de diversidade, viver unido, vai exigir de você sacrifício, para que você possa conservar essa unidade. E ele diz que essa unidade não acontece na força do seu braço. Ela não acontece porque você é bonitinho, porque você quer ser legal com seu marido, com a sua esposa. Não, ela acontece, a unidade acontece no Espírito. Então isso significa que na nossa força e na nossa capacidade, Jefferson, eu não vou ser capaz de me esforçar o bastante para manter a unidade no meu casamento? Não. Como isso vai se dar, Jefferson? Versículo de número 18. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E olha que curioso, quando você olha para o versículo de número 18, encher-se do Espírito, essa palavra encher é um verbo no grego, e esse verbo é imperativo. O que significa isso, Jefferson? Significa que é uma ordem para você. Significa que, como cristão, na sua relação com o outro, você só conseguirá suportar e manter a unidade com esforço se você for cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando o apóstolo diz: encham-se do Espírito, ele está dizendo que isso não é uma opção para você, que isso não é algo que eu posso pensar sobre. Não, é um imperativo, é uma ordem: sejam cheios do Espírito Santo. O problema, meu irmão, é que na nossa sociedade que a gente vive, a gente se enche de qualquer coisa. A gente se enche das informações que os influenciadores estão dando na internet, dizendo para mim e para você qual é o segredo do nosso casamento. A gente fica assistindo aqueles vídeos que no final o cara diz assim, ó, se você ficou até aqui, é porque você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo. Porque a gente fica preso a tudo que as pessoas estão dizendo sobre as mágicas e as soluções da vida. Se você contratar o meu curso, então eu vou te ensinar o segredo que você ainda não sabe, a mágica de fazer o seu casamento dar certo. Desculpa te decepcionar. Talvez você já tenha feito muitos cursos por aí, mas a única forma de você encontrar o poder para lidar com o seu casamento e fazê-lo palco para a glória de Deus, lidar com as dificuldades, consciente de que você é um pecador que disse sim e vai ferir e vai se machucar, não é a partir daquilo que o mundo está querendo encher você, sobre as vozes que clamam pela tua fidelidade. A única forma de você conseguir isso é sendo cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja brasileira do século 21 não é uma igreja que dobra os seus joelhos para buscar ser cheio do Espírito Santo. E aqui eu não estou fazendo uma narrativa como algumas tradições cristãs pentecostais pensam, não, e com todo o meu respeito aos irmãos pentecostais. Eu não estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo é você falar em outras línguas, é você ver uma luzinha na minha cabeça, é você ver um profeta profetizando que as coisas vão dar certo para você. Não. Ser cheio do Espírito Santo significa dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É sair do trono, é tirar o poder das suas mãos e permitir que o poder de Deus, na ação do Espírito, haja sobre a sua vida, em todas as suas decisões, na forma como você trata seus filhos, na forma como você trata sua esposa, na forma como você trata seus funcionários. Por quê? Porque eu e você precisamos compreender que o poder do Espírito é o que nos move a viver uma vida que o agrada e o transforma. Há uma outra informação nesse verbo encher. Ele não é só imperativo para você, ele é presente, é um verbo no presente. E no grego isso significa o quê, Jefferson? No grego isso significa que é uma ação contínua. Ou seja, não é passado, não é futuro, é algo que acontece no presente e ele vai se perpetuar. Ou seja,
todo dia, diário. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente é que todo o instante, todo minuto, você, meu irmão, você, minha irmã, você precisa ser cheio do Espírito Santo se você quer entender essa realidade do seu casamento. E mais do que isso, esse verbo está no passivo, e o que significa para mim e para você é que ele não é uma obra das suas mãos, ele é recebido. O apóstolo Paulo assim, deixem-se encher. Não é você que se enche, é o Espírito Santo de Deus que encontra espaço no nosso coração, que olha para a palavra de Deus e então diz assim, eu quero ser imitador de Deus como um filho amado. Eu não quero viver mais para mim. É como no versículo 1 do capítulo 5, eu quero imitar o Senhor, eu quero ser como Ele é. Então, a nossa vida se abre para que o Espírito Santo encha o nosso coração. E isso, então, é poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É poder para a gente dizer não para os pecados que inclinam o nosso coração. É poder para você parar de conversar essas conversas estranhas que você anda tendo. É poder para você dizer não para o pecado que está te seduzindo, querendo que você olhe para o fruto de forma diferente, querendo que você tenha apetites que não são o objeto da vontade de Deus. É poder não na sua força, é poder sobrenatural de Deus para ser mais parecido com Ele. E por que ele começa com essa ordem? Porque sem ele, eu e você somos incapazes de sermos imitadores de Deus como filhos amados. Não adianta ser crente de 40 anos, não adianta o quanto você oferta na igreja, não importa qual é a sua relação de cargo na igreja, não importa o que você faz. Você quer ser um imitador de Deus? Então você precisa entender que você não está no controle da sua vida, e a única forma disso acontecer é sendo cheio do Espírito Santo para que Ele produza mudanças na sua vida. E quando essas mudanças acontecem, o resultado é imediato. Olha o que está no versículo de número 21. Quando essas mudanças acontecem, então o apóstolo Paulo traz a beleza do versículo 21 para mim e para você. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se. Ou seja, uma vez que você entendeu que, embora diversos, vocês devem viver em unidade, e essa unidade vai ser difícil, então esforcem-se para suportar uns aos outros, e vocês só vão conseguir isso no poder do Espírito. O que acontece quando eu me submeto a isso? Quando a gente se submete a Deus, a gente é capaz de se sujeitar uns aos outros, não porque somos bons, mas por temor a Cristo. E quando a gente se sujeita uns aos outros, então o apóstolo está dizendo para mim e para você, você conseguirá se esforçar para conservar a unidade. Você conseguirá suportar uns aos outros. Ou seja, isso que o apóstolo está dizendo para a gente é que o poder do Espírito Santo na nossa vida para sermos imitadores de Deus nos leva à oportunidade de serviço. Sujeitai-vos uns aos outros. Só que, meu irmão, sujeitar significa colocar as necessidades de lado e colocar as necessidades do outro à frente da nossa. E isso é radical para a mentalidade moderna. Isso é quase impossível. Meu corpo, minhas regras. Aqui quem manda sou eu. Dentro desse quadrado sou eu que decido. Essa mentalidade moderna, ela quer dizer para mim e para você, a nossa carne clama por essa autonomia de direito e de autoafirmação. Não é o que o outro precisa, é o que eu preciso. Não é o que é bom para o outro, é o que é bom para mim. Mas o temor de Cristo, Ele vai nos dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor.
E quando a gente tem essa ideia de temor, a gente lembra daquilo que eu falei para vocês do Jardim do Éden. Quando a gente olha por temor a Deus, a gente fala o seguinte: é uma ideia de medo. É como se, eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu tenho medo, eu tenho temor do Senhor. É mais ou menos isso. A gente deixa de fazer certas coisas com essa justificativa de temor, na ideia de que se Deus ver eu fazendo isso, então Ele vai me castigar. Só que temor não é isso, irmão. Essa não é a ideia do texto. Sabe o que é temor à luz do texto? Não é se esconder como Adão fez e como Eva fez. Temor é reconhecer que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Temor é se curvar diante da sua soberania e entender que Ele é o Criador de todas as coisas e eu sou a sua criatura. Temor é olhar para Ele e desejar ser como Ele é, porque um dia nós reconhecemos que sem Ele nós estávamos perdidos. Pobre, miserável homem que sou. Mas quando Ele nos encontrou, então nossa vida mudou. Ser cheio do Espírito Santo, então, me joga de joelhos, a fim de viver para a glória de Deus e não para a minha própria glória. Semana passada, eu acho, nós estávamos viajando, eu e a Thaís, nós tivemos a oportunidade de ir em Gramado e fomos conhecer aquele parque da NASA que tem lá. E quando nós chegamos ali, fomos fazer uma parte do passeio que mostra o universo. E é uma viagem imersiva dentro do universo, é muito, muito, muito bacana. E quando nós estávamos lá vendo toda aquela dimensão da criação, a Thaís me cutucou e ela disse assim: você tem noção de que Deus criou tudo isso e nós somos uma pequena fagulha no universo, e Ele, como Criador de toda essa imensidão de estrelas que a gente não consegue nem contar, de galáxias que a gente nem consegue contar, Ele decidiu se encarnar para morrer por mim e por você. Eu comecei a chorar. Eu não consegui mais ver o vídeo direito, porque quando a gente entende quem Deus é e quem nós somos, não tem como cair de joelhos diante dEle, e isso é temor a Ele. É reconhecer quem Ele é e dizer: faz teu querer na minha vida, faz tua vontade na minha vida. Então, quando nós fazemos isso, a gente tira as nossas vontades da frente e coloca de Deus na frente. E aí Deus está dizendo por sua palavra para mim e você: o que eu quero é que vocês sejam meus imitadores como filhos amados. E como é que vocês serão meus imitadores? Quando vocês entenderem, no temor de Cristo, que como vocês se sujeitam a mim, vocês devem se sujeitar uns aos outros. No meu exemplo, como eu me dei, como eu me entreguei. Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, não tomou para si o fato de ser Deus, mas antes entregou-se, deu-se. Colocou os seus interesses de lado, colocou os nossos interesses e Ele então se dá, se entrega. Quer ser imitador de Deus no seu casamento? Para que ele dê certo? Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor, no poder do Espírito. Só quem está cheio do Espírito pode esvaziar-se de si mesmo e dizer: não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo nesse casamento, tem a ver com o outro. E aí a gente vai para a segunda verdade. Essa sujeição mútua em que eu me renuncio, eu digo não para mim, para colocar os interesses do outro no temor do Senhor e no poder do Espírito, ela se mostra de modo especial no casamento, no relacionamento mais íntimo, a partir do versículo 22 em diante. A partir do versículo 22 até o 25, o apóstolo Paulo vai falar para mim e para você que o poder do Espírito nos capacita para servir com sacrifício. Esforcem-se. Poder do Espírito nos capacita para servir com sacrifício.
E olha o que está escrito aqui: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Texto difícil, né? Mal interpretado, várias vezes mal pregado, essa é a verdade. E ele vai continuar: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo a seus maridos. E maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui Paulo está explicando uma das coisas mais belas que nós vemos sobre tudo que eu falei até aqui: sujeição mútua um ao outro. A esposa, ele diz: sujeite-se ao seu marido. Só que muitas vezes esse texto é interpretado como uma sujeição de subserviência, como se a mulher não tivesse espaço, como se a mulher não tivesse oportunidade para falar, como se a mulher fosse inferior, como se a mulher fosse menor. Desculpa, macho, alfa, não é sobre isso que o texto está falando. Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, falando a respeito da mulher, é que isso não é inferioridade, mas é confiança, honra, entrega voluntária. E de que modo? Ele vai dizer: sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. E a gente não se sujeita ao Senhor de forma subserviente. A gente se sujeita ao Senhor porque Ele entende que Ele, dá uma olhadinha aqui, no final do versículo de número 23. Você vai se sujeitar ao seu marido, que ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, do qual Ele é o Salvador. Sabe como eu e você se sujeitamos a Deus? Porque compreendemos que apesar de nós, Ele nos salvou, Ele se entregou, mesmo sendo quem é. Então o apóstolo faz uma analogia muito clara para a mulher aqui. Ele não está dizendo que ela é menor ou que ela é inferior. Ele fala de dignidade. Ele fala de uma pessoa que, assim como a igreja se entrega em Cristo porque confia nele, ela pode confiar no seu marido, porque ele, como Cristo, é chamado para salvá-la, para morrer por ela. Dá uma olhada no final do versículo de número 25. Mas, maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, a mulher é chamada a servir e a se sujeitar a alguém que está disposto a dar a sua vida por ela para salvá-la. Fica fácil se submeter a uma liderança que morre por mim. Fica fácil se submeter a uma liderança, porque Deus estabeleceu esses papéis, que está disposto a colocar não os interesses dele em primeiro lugar, mas os meus interesses como mulher em primeiro lugar, e se submeter a morrer por mim. Isso é sacrificial. Só que lembra que aconteceu em Gênesis 3? Em Gênesis 3, eu e você descobrimos que por causa da queda, o Senhor Deus colocou uma ideia de juízo nessa relação. No versículo de número 16, ele disse à mulher e declarou no capítulo 3: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Desde o Éden, essa relação vem sendo conturbada pelo pecado. E aquilo que era uma sujeição mútua, a mulher se sujeitando à liderança do seu marido, o auxiliando e o complementando, e ele sendo aquele que está disposto a dar a sua vida por ela, foi comprometida pelo pecado, e agora essa relação é de dominação, tanto da mulher como para o homem, como do homem para a mulher. Mas agora, à luz do Evangelho, a coisa se subverte. Porque o Evangelho, meu irmão, é subversivo. E o que você quer dizer com isso, Jefferson? A luz do Evangelho não é aquele que domina, não é aquela que quer se impor para buscar o seu espaço de respeito.
À luz do Evangelho, aquele que quer ser primeiro precisa ser o último. Aquele que quer ser grande precisa ser pequeno. Se você quer viver, você tem que morrer. A realidade do reino de Deus é subversiva. E então ele vai dizer: você quer ter poder no seu casamento? Então sujeite-se ao seu marido, como você olha para a igreja se sujeitando a Cristo. Você quer ter poder no seu casamento, homem? Então esteja disposto não a dominar, mas a morrer por essa mulher e se entregar por ela, como Cristo fez. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é sobre uma realidade que não domina, mas que cada um abre mão de si, a fim de que o outro possa ser servido em amor. Então o amor aqui não é sentimental, mas o que ele é? Sacrificial, ativo, cuidadoso. Eu me entrego, eu me sujeito à liderança do meu marido, porque ela não é dominadora, ela é sacrificial e deseja se entregar por mim. A esposa, então, não se sujeita de forma cega, não, ela se sujeita a alguém que é um líder disposto a morrer. E nessa liderança, a gente não vê autoritarismo, a gente vê alguém que lidera com o coração. Como eu faço isso, Jefferson? Então, o Espírito Santo vai nos dizer, por meio da sua palavra: sejam cheios do Espírito Santo. Quando eu não conseguir me sujeitar, quando eu não conseguir me sacrificar pela minha esposa, porque eu quero que as minhas vontades sejam feitas, sejam cheios do Espírito Santo. O casamento só é viável quando ambos renunciam a si mesmos em sacrifícios um pelo outro. E então eles entendem que eles não vivem mais, mas Cristo vive neles. E sem o Espírito Santo, Jefferson, o que acontece? Sem o Espírito Santo, irmãos, eu e você, sempre vamos usar as coisas que tem dentro da nossa bagagem para fazer ou tentar o nosso casamento dar certo. Então, feridas antigas que existem, elas se tornam ressentimento e silêncio frio dentro do casamento. Comparações destrutivas. A gente começa a comparar o outro com outras mulheres e com outros homens. Você nunca vai ser como fulano, você nunca vai ser como fulana. Infidelidade emocional escondida atrás das telas do celular. O hábito de menosprezar ou desvalorizar o outro. Isso não é sujeitar-se, isso é comparação do outro. Então esse ciclo vai se repetindo, não resolve o casamento. Gera cansaço, gera desgaste. Tudo isso é fruto de um coração que busca a sua felicidade acima de tudo, comparando, estabelecendo limites, impondo a sua vontade a fim de satisfazer-se. Mas à luz do Evangelho, a coisa é diferente. Felicidade não nasce do serviço que você faz, impondo a sua vontade para encontrar satisfação pessoal. Felicidade está no poder de ser cheio do Espírito Santo para servir o outro em amor. É isso que a palavra diz. Agora, por fim, no versículos de número 26 até o 31 e em diante, você vai encontrar que esse poder do Espírito nos conduz a uma ideia profunda. E se você não guardou nada até aqui, eu quero que você preste bem atenção nisso. Porque talvez você vai se perguntar: por que eu devo me sujeitar no poder do Espírito? É quase humilhante, Jefferson. Não, é radical. Para que isso existe? Então o apóstolo vai dizer para a gente: Cristo não apenas amou a sua igreja, ele amou com propósito. E qual era o propósito? Olha o versículo de número 26. No versículo de número 26, ele vai dizer: porque ele se entregou por ela, e ele se entregou por sua igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.
Preste atenção nisso. Cristo não apenas ama, Ele ama com propósito. E Ele ama objetivando santificar a sua igreja. Ele ama objetivando purificar a sua igreja e objetificando apresentá-la a si mesmo como gloriosa. O que isso quer dizer, Jefferson? Quer dizer que no casamento, esse também é o seu chamado para servir o outro. Se Cristo nos serviu, apesar de quem somos, pecadores, a fim de nos santificar, nos purificar e nos apresentar diante dele de forma gloriosa, o seu chamado como esposa e como marido é servir ao outro a fim de santificá-lo, purificá-lo e apresentá-lo diante de Deus glorioso. É isso que Deus está querendo de você. No casamento, então, você é um instrumento de Deus para formar Cristo na vida do seu cônjuge. Você é o instrumento que Deus quer usar para santificar esse homem, para santificar essa mulher, para purificar ele, para purificar ela, e no final, apresentá-lo ou apresentá-la gloriosa a Jesus. Naquele grande dia, Cristo vai conversar com a Thaís. E quando ele conversar com a Thaís, ele vai dizer: ei, Thaís, não foi fácil aquele barbudo, né? Puxa vida. Deus, olha, ele era muito difícil. Teve algumas lágrimas no travesseiro. Teve algumas debaixo do chuveiro sozinho. Mas como que foi transformar a vida dele para ele ser mais parecido comigo? E se você não está entendendo isso, dá uma olhadinha no versículo de número 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a sua igreja. O apóstolo Paulo faz uma analogia do casamento, tal como é a vida da igreja com Cristo. Então, Cristo vai olhar para Thaís e diz: como é que você fez o Jefferson ser mais parecido comigo? Como é que você transformou essa relação na vida dele para que dia a dia ele fosse mais santificado, mais purificado e está apresentando ele para mim de forma gloriosa? Ele deu muito trabalho, mas olha como ele está bonitão agora, Senhor. Puxa vida, olha, tinha alguns espinhos que machucavam aqui, mas olha como ele está mais parecido contigo agora. Naquele grande dia, Deus vai olhar para você e vai falar: Maria, como é que você fez o João ficar mais parecido comigo? Está vendo esse cônjuge que está do seu lado? Deus está te chamando para ser um instrumento que vai fazer dele mais parecido com Cristo. Então, por causa disso, há coisas que eu sei que você no seu cônjuge detesta. Eu sei que há coisas que te machucam. Eu sei que há coisas que você não vai conseguir lidar direito, mas são exatamente essas coisas que Deus quer usar como terreno de ministério para a sua vida. A fim de que quando você ouvir isso, quando você ver essa atitude dele, isso não seja para gerar uma dominação, uma disputa entre vocês, mas seja a oportunidade de você dobrar os seus joelhos e na capacitação do Espírito, cheio do Espírito Santo, você dizer: Senhor, me ajuda a santificar e a purificar esse homem, essa mulher, a fim de apresentá-lo ao Senhor naquele grande dia glorioso, gloriosa, mais parecido contigo. A verdade é que eu e você não fazemos mudanças visando o bem do outro. É apenas um contrato, o casamento. Eu não sei se você sabe, mas hoje é possível você divorciar em cartório, inclusive com reuniões online. Você nem precisa mais comparecer presencialmente. As pessoas se divorciam hoje porque de forma tão banal, de forma tão barata, porque elas não entenderam o compromisso que possuem na vida do outro. Portanto, meu irmão,
se você entendeu que transformar momentos de dor em ministério significa fazer do seu cônjuge alguém mais parecido com Cristo, então você vai entender que Deus ama o seu cônjuge mais do que você mesmo. E Ele se comprometeu em transformar a vida desse homem e dessa mulher, usando você para isso. Então, por meio da sua graça, Ele escolheu você como esse instrumento de contínua transformação. Portanto, Ele vai levar você a ouvir, experimentar coisas difíceis, necessidades duras, a fim de que tudo isso sirva como instrumento da transformação do seu cônjuge. E com isso, Deus será glorificado na vida dele. E por que isso é importante, Jefferson? Porque você não vive mais. Porque você não é mais um indivíduo solitário. Olha o versículo de número 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do mesmo corpo. Membros de um único corpo. Versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois então se tornarão uma só carne. Paulo relembra a ordenança divina da criação, uma só carne. E para que isso, Jefferson? Porque essa unidade é importante. Porque hoje você não vive mais de forma individual. Hoje você e esse homem e essa mulher são membros de um único corpo. Há algo nela que falta em você, e há algo em você, mulher, que complementa esse homem. E essa unidade, ela resume-se em amor sacrificial, se sujeitando a fim de que Cristo seja formado na vida do outro. E talvez você está me perguntando, Jefferson, mas isso é muito difícil. Esse homem e essa mulher é muito dura. Eu não sei se você já viu aquela imagem, aquela estátua do Davi. Mas quando o escultor estava fazendo Davi, aquela pedra não era bonita daquela forma. Não era como ele estava vendo e como eu e você vemos hoje, perfeita e acabada. Quando ele olhou para ela, era uma pedra bruta, que não tinha forma, que não tinha beleza, mas deu trabalho. Esforcem-se, suportem uns aos outros. Mas como eu vou fazer isso, Senhor? No poder do Espírito. E qual é o objetivo? Continuar lapidando a fim de que o Davi apareça. No nosso caso, a fim de que Cristo apareça na vida desse homem e dessa mulher. Está meio escondidinho, eu sei. Está difícil achar essa imagem. Mas, meu irmão, o poder do casamento não está em técnicas de comunicação, nem em empoderamento pessoal, mas no Espírito que nos enche para a glória dele, a fim de que Cristo seja formado no outro. Se hoje você deseja ser desafiado a isso, então você vai orar e dizer: enche-me do teu Espírito Santo, Senhor, e me ajuda a lapidar Cristo na vida do meu companheiro e da minha companheira, para que quando naquele dia eu chegar diante do Senhor, eu te apresente Ele, eu te apresente ela, e diga: está aqui, Senhor, está aqui o trabalho que eu fiz no poder do Espírito, deu trabalho mesmo, mas está aqui, glorioso para o Senhor. Pegue na mão da sua esposa e do seu marido, e na compreensão de que somente Ele nos dá poder para nos sujeitar mutuamente e servir com sacrifício, formando Cristo no outro, eu quero que você ore pedindo isso. Quando você orar isso, você vai entender que esses pecados são instrumentos, campo fértil,
a fim de que você lapide o seu casamento, para que ele se transforme em um palco para a glória de Deus e Cristo resplandeça. Ore comigo. Deus bendito, é no nome do teu Filho que eu oro essa noite. E oro junto com meus irmãos, não porque somos bons, mas porque precisamos de Ti. Enche-nos do Teu Espírito essa noite. Faz-nos cheios do Teu poder. Poder que transforma as nossas vidas para sairmos do controle e deixarmos o Senhor sentar no trono do nosso coração. Tirar o ego que domina as nossas vidas, o ressentimento que insiste em nos fazer lidar com as dores e com as feridas, pensando em rupturas. Faz-nos entender que no poder do Teu Espírito, nós podemos ser imitadores de Deus, como o Senhor quer. E quando isso acontecer, quando o Senhor encher esse homem, quando o Senhor encher essa mulher, Senhor, dá força sobrenatural a eles, para suportar todas as dificuldades que esse casamento tem. Poder para que no Teu Espírito, eles transformem a dor, a tristeza em ministério, formando Cristo no outro, como o Senhor fez, se entregando por nós, apesar de quem somos, a fim de nos santificar, nos purificar e nos apresentar ao Senhor de forma gloriosa. Que casamentos sejam então, no poder do Teu Espírito, transformados hoje. Que essa mulher seja o instrumento para santificar o seu marido, e que esse marido seja um instrumento para santificar sua esposa, e que naquele grande dia, Senhor, esse casamento seja um reflexo daquilo que é a relação de Cristo com a sua igreja, que ele seja um reflexo do Evangelho para essa sociedade, e que o mundo veja Cristo morto e ressuscitado na vida deles. É assim que eu oro, grato, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.